Fala galerinha, professor Josivane novamente aqui para ensinar um pouquinho para você, aliás, para compartilhar com vocês mais um assunto de geometria. E olha, fiquem fera de geometria porque vai fazer muita diferença na vida de escolar de vocês, tá bom? E hoje é sobre prisma e pirâmides. Vamos primeiro verificar os prismas. A forma de alguns objetos e construções do dia a dia lembram um poliedro chamado prisma. Lembrando que poliedro são aqueles sólidos geométricos em que as suas faces, né, são lisas, ok? Então observem aí, alguns blocos, né, que geralmente tem nessas calçadas. Aqui em Itaituba tem algumas calçadas que tem, mas sobretudo naquelas cidades mais antigas. E temos esse exemplo também do Museu Blau, né, que é um museu que fica lá em Barcelona, na Espanha. Então vamos ver agora como é que formam esses prismas. Observem aqui, eu vou colocar algumas figuras aqui, algumas partes, e essas partes vão formar uma figura. Nesse caso, eu coloquei aí as faces desse prisma, ok? Completando esse prisma agora, observe esses pontinhos amarelos, olha só. Estou colocando os pontos amarelos aí. Esses pontos amarelos, eles são chamados de vértices, ok? E agora, esses pontinhos, essas linhas rosas aí, elas serão chamadas também de nome específico, e nós chamamos elas de arestas, que é o espaço, a linha que liga um vértice a outro, ok? E por último, eu tenho as bases, que é a parte que fica em cima e a parte que fica embaixo. Geralmente aquela que fica sobreposta, dependendo da superfície que estiver, na mesa, na cama, no chão, enfim, ok? Então essas são as partes de um prisma: faces, vértices, arestas e bases, ok? Eu tenho um outro exemplo de outro prisma aí, que vai ter, semelhante ao outro, as bases, né? A base de cima e a base de baixo. Vai ter os pontinhos amarelos que formam quem lembra? Muito bem, os vértices. Vai ter as arestas, que são essas linhas que ligam um vértice a outro. E por último vai ter as faces. Nesse caso, as faces aí sobram as faces laterais. Lembrando que as bases também são consideradas faces, ok? E essas do lado são chamadas de faces laterais, ok? Os prismas recebem nome de acordo com as suas bases. Então, quando você for nomear um prisma, não precisa olhar para o vértice, para a aresta, enfim. Basta olhar para a base. Como essa base dessa figura, esse prisma, tem 3 lados, lembra? É um triângulo. Então, esse prisma é chamado de prisma de base triangular. Muito bem. Então, o prisma ele é reto quando todas as faces laterais, ou seja, as faces que não são as bases, são retangulares, são formadas por retângulos. E quando isso não acontece, o prisma é oblíquo. Olha o exemplo. Eu tenho o exemplo do prisma reto e do prisma oblíquo. A diferença é que no prisma reto, todas as suas faces laterais são retângulos. Já no oblíquo, não. Porque para ser retângulo, precisa ter os ângulos retos. E esses ângulos aí não são retos, não formam 90 graus. Beleza? Muito bem. Então eu tenho um exemplo, quero que vocês observem bem esse prisma aí, porque ele é chamado de cubo, apesar de ser um prisma. Ou alguns chamam de dado, né, quando tem aqueles númerozinhos. E quantas faces, vértices e arestas tenho eu? Ele vai ter 6 faces, que é a base de cima e a base de baixo, mais as faces laterais. Então, juntando das 6, tenho 8 vértices e tenho 12 arestas. Lembrando que o vértice é aqueles pontinhos que nós colocamos agora há pouco, são as extremidades das figuras das faces, e as arestas são aquelas linhas que ligam um vértice a outro. E o prisma, que tem todas as arestas da mesma medida, por isso ele é especial, por isso ele é chamado de cubo, porque todas as suas arestas, essas linhas aí, têm o mesmo tamanho, apesar de você não estar visualizando aí, mas ela tem o mesmo tamanho, ok? Muito bem. Agora eu tenho um exemplo de um outro prisma. E quem eu sou? Sabendo que as minhas bases são quadrangular. E como eu dou um nome para um prisma de acordo com a sua base, se a base dele é um quadrado, então ele vai ser um prisma de base quadrangular, ou simplesmente prisma quadrangular. Okay? Mas há também quem me chama de paralelepípedo quadrangular, que são aqueles blocos, né, que formam aquelas calçadas. Quantas bases eu tenho? Sempre 2 bases. A que fica sobre a superfície e a que fica oposta a essa, que é a de cima. Também, quantas faces, vértices e arestas eu tenho? Face eu tenho 6. As 2 bases mais as 4 faces laterais, formando 6 faces. Eu tenho 8 vértices e também 12 arestas, ok? Quem sou eu agora? Eu tenho
10 vértices, eu tenho 15 arestas e tenho 7 faces. Que prisma serei eu? Essa figura aí. Como você já aprendeu que você vai olhar apenas para a base, você olha para a base, confere quantos lados tem a base, 5. Então você vai lembrar que é um pentágono. Então, o nome desse prisma é prisma de base pentagonal, ou simplesmente prisma pentagonal. Esse outro vai ter 12 vértices, 18 arestas e 8 faces. Essa figura. Mais uma vez eu olho para a base, confiro que tem 6 lados, lembra um hexágono, então vai ser um prisma de base hexagonal. Muito bem. E agora, quem sou eu? Tenho 6 vértices, lembra, esse prisma que nós já vimos ele, viu? 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. Olha aí, falei que nós já tínhamos visto ele. Então esse prisma aí é um prisma, olha a base, 3 lados, triângulo, né? Então prisma de base triangular. Agora vamos aprender sobre as pirâmides, que parece prisma, mas não é. Então há cerca de 4.500 anos, alguns falam até mais, foram construídos no Egito grandes monumentos cuja forma lembra um poliedro conhecido como pirâmide. E essas 3 aí são as mais famosas, que é Quéops, Quefren e Miquerinos, ok? Então observe os poliedros abaixo, eles são chamados de pirâmides e assim como os prismas, também recebem o nome de acordo com a sua base. Então eu tenho essa pirâmide aí e ela é uma pirâmide de base pentagonal, ela continua tendo a base, as faces laterais, a aresta e os vértices. A diferença para o prisma é que ela só tem a base de baixo, não tem base em cima é só um vértice, que é o encontro das arestas. E essa outra pirâmide, a base dela é um triângulo, então pirâmide de base triangular. E essa aqui, quero que vocês tentem descobrir o nome. Facinho, né? Basta olhar a base. Se a base é um quadrado, então vai ser uma pirâmide de base quadrangular, pirâmide quadrangular. Ela tem 4 vértices? Não, ela tem 5 vértices. Ela tem um lá em cima e mais os 4 de baixo. Sim. Faces e arestas, quanto eu tenho? 5 faces. A base, que é uma face, mais as 4 laterais. E 8 arestas, que são essas linhas que ligam um vértice a outro. E quantas bases eu tenho? Só uma. Pronto, vocês já aprenderam sobre prisma e pirâmide. Vocês são show de bola. Pessoal, continuam aprendendo sobre geometria. Vai fazer grande diferença na vida de vocês, tá bom? Bons estudos e Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.